Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando, que a família de vocês esteja bem. Se possível, ficar em casa, né? Quem tiver essa possibilidade. Infelizmente, a gente está começando o ano letivo de forma remota, mas a gente está vendo aí que a segunda onda veio e veio bem forte, né? Mas espero que as coisas melhorem logo. Nós vamos dar início hoje, então, às primeiras atividades do PET 1 da semana 1, tá? Eu vou explicar a matéria para vocês nesse vídeo, e a partir daqui vocês vão fazer as atividades do link que eu vou mandar logo em seguida, tá bom? Vou apresentar uma tela para vocês. Então, hoje nós vamos começar a nossa matéria de biologia falando sobre células, tá? Então, olha só, todos os seres vivos são formados por células, todos. A célula ela é a unidade fundamental do ser vivo, ela é a unidade básica. Por quê? Nós, seres vivos, todos, no geral, nós não existiríamos sem células, tá? Então, todo o nosso corpo, organicamente falando, ele é formado por células, tá? Essas células, como vocês podem ver aí no slide, elas são responsáveis pelas funções básicas das células. E as células, elas trazem, com essas funções, por exemplo, nutrição, função de reprodução, né, quando a célula se divide, de respiração, as células também respiram, fazem um tipo de respiração, de excreção, todas essas células são todas essas funções, elas são funções básicas das células, tá? Sejam de seres vivos mais complexos ou seres vivos um pouco mais simples, que nós vamos ver mais para frente daqui a pouco. Então, todos os seres vivos são formados por células, todos, tá? Só que existem seres vivos que são formados por uma única célula, que são seres vivos unicelulares, ou seja, aquele ser vivo inteiro é uma célula só. Por exemplo, a bactéria. E existem seres vivos que são pluricelulares. O que é isso? Ou multicelulares, vocês podem ver essa palavra também. Os seres multicelulares ou pluricelulares são seres vivos que possuem muitas células. Mais de uma, né? Se são pluri, é porque tem mais de uma. No nosso caso, por exemplo, dos seres humanos, nós temos, em média, um adulto tem, em média, 100 trilhões de células. Então, é muita célula. Outro conceito que eu queria falar para vocês é que as células, elas são especializadas, elas são específicas. O que é isso? As nossas células do cérebro, que são os nossos neurônios, elas são específicas para trabalhar só no nosso cérebro. As nossas células do coração são específicas para o coração. As nossas células do intestino delgado, que auxiliam, né, na nossa digestão, são específicas do nosso intestino delgado. E assim, sucessivamente. Nós temos vários tipos de células que a gente vai ver mais para frente. Mas as células são específicas, especializadas, elas fazem funções básicas no ser vivo e todos os seres vivos são formados por células. A partir daí, a gente sabe agora, então, que existem seres unicelulares, como, por exemplo, as bactérias, e existem seres pluricelulares, que são, por exemplo, seres humanos, todos os animais, nós estamos no reino dos animais, né? As plantas, que estão no reino dos vegetais, fungos, protozoários, todos esses seres vivos são formados por muitas células, são pluricelulares, tá? Aí aqui tem uma imagem. Aqui são bactérias que são unicelulares. Vocês podem perceber, aqui está uma imagem de microscópio óptico, e aqui dá para perceber que ela inteira é uma célula só, tá? Aqui do outro lado, no lado direito, a gente consegue ver uma série de seres vivos que, vários exemplos que são pluricelulares, tá? Aí a gente vai ver a classificação do tipo de célula. Existem células procariontes
e existem células eucariontes. O que significa isso? As células procariontes, elas têm um material genético disperso no citoplasma, isso lá dentro da célula. O que é o material genético? O material genético é o DNA, que é o que vai passar as informações hereditárias para um próximo ser vivo que vier a partir daquele primeiro. Então, quando o ser humano, por exemplo, reproduz, o DNA da mãe e do pai passa para o DNA do filho com aquelas características que ele herdou, certo? Então, o DNA, numa célula procarionte, ele fica como se tivesse jogado. Ele não tem uma organização. Então, são seres que são mais simples. Geralmente, os seres procariontes são seres mais simples, tá? Como, por exemplo, as bactérias. E existem seres eucariontes ou células eucariontes que possuem um material genético, DNA, delimitado por uma membrana bem organizado lá no núcleo daquela célula. Como assim? Vai ter uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Como assim? Animais, fungos, protozoários e plantas possuem a célula muito bem organizada. Então, tem a célula com todas as estruturas que a gente chama de organelas, a gente vai ver isso na próxima aula, quais são as organelas. E, inclusive, o núcleo que é delimitado por uma membrana certinho lá. Olha só, aqui a gente consegue ver. Do lado esquerdo, vocês podem ver que tem uma célula eucarionte e do lado direito tem uma célula procarionte. A célula eucarionte, aqui, muito provavelmente, pelo desenho, é um desenho, tá? Uma representação. Mas muito provavelmente, é uma célula animal. O que essa célula tem? Vocês estão vendo essa parte amarelinha aqui, meio beijinha? Isso daqui é o citoplasma. Todas essas estruturas são as organelas, que nós vamos falar na próxima aula. Cada uma tem a sua função. E aqui dentro a gente vê o núcleo com o DNA, ó, o material genético bem delimitado, bem direitinho. E aqui do lado direito, na célula procarionte, o que a gente vê? A gente vê a membrana plasmática, que tem também na célula eucarionte. A membrana plasmática a gente vai ver daqui a pouco. Ela é uma membrana que envolve a célula e ela é o que controla o que entra ou sai na célula. E esse emaranhado aqui que vocês estão vendo, todo bagunçado, é o DNA. Esse DNA, ele fica como se fosse jogado no meio da célula, lá no citoplasma, que é esse beijinho aqui, tá? Aqui é uma representação, tá? É um desenho, mas para vocês verem, provavelmente esse desenho também não tá falando aqui, mas é de uma bactéria, e ela tem, então, o DNA todo jogado lá no citoplasma, não tem organização, tá joia? Quais são as estruturas básicas de uma célula, seja uma célula eucarionte, seja uma célula procarionte, seja de um ser vivo unicelular, de um ser vivo pluricelular? São 3 estruturas básicas que nós vamos ver agora. A membrana plasmática, que eu estava falando agora, o núcleo celular e o citoplasma. O que a membrana plasmática faz? Ela envolve a célula, vocês podem perceber que essa linha escura aqui, tanto na célula procarionte quanto na célula eucarionte, ela que envolve a célula. Ela que vai determinar o que vai entrar e o que vai sair nessa célula. Então, por exemplo, nós seres vivos, todos nós precisamos de água. O que acontece? Essa membrana plasmática vai determinar o quanto de água que vai entrar, quanto de água que aquela célula vai perder, ou então ela determinar se, por exemplo, pode entrar alguns dos sais minerais, se pode entrar, se não pode entrar, se vai ser bom para aquela célula, se não vai. Então, quem determina o que entra e sai, a gente chama isso de permeabilidade seletiva, é a membrana plasmática que faz isso, tá? O núcleo celular, ele contém as informações hereditárias, né, das características hereditárias, como eu falei para vocês, e ela tá lá naquele material genético, e lá dentro do núcleo tem o nosso DNA ou RNA, dependendo do ser vivo, tá? E o citoplasma, ele é constituído de um líquido viscoso que preenche
o conteúdo da célula. É como se fosse uma gelatininha que tem lá dentro da célula, não é uma gelatina, mas é como se fosse uma gelatina que tem lá dentro da célula e que é onde ficam armazenadas essas organelas, aquelas organelas que nós vamos ver, eu estava falando para vocês agora mesmo. Então, olha, aqui numa célula procarionte, no citoplasma, ela tem pouquíssimas estruturas, como vocês podem ver, mas o DNA está lá, no citoplasma. Ele pode estar bagunçado, mas ele está no citoplasma. E aqui na célula eucarionte, todas as organelas, todas as estruturas, elas estão também no citoplasma, tá? Aqui é um desenho, né, uma representação dessas estruturas básicas. Então, essa linha amarela um pouquinho mais escura é a membrana plasmática, esse beijinho ali dentro é o citoplasma e o núcleo está bem ali no centro, geralmente fica no centro da célula, tá? Se a gente fosse fazer uma comparação, a gente poderia falar o seguinte: se eu fritar um ovo, quando a gente frita um ovo, aquela parte que fica, aquela bordinha fica mais queimadinha, a gente poderia falar que aquilo é membrana plasmática. A parte da clara que fica branca, né, quando a gente frita um ovo, a gente poderia falar que é o citoplasma. E a parte da gema, que fica bem, se ela não quebrar, né, ela fica bem redondinha lá no centro, a gente poderia falar que é o núcleo. O ovo, inclusive, a gente não pode deixar de pensar que é uma célula também. A gente consegue enxergar, porque dali vai vir um ser vivo, tá? Todas as células, todos os seres vivos vêm de alguma célula principal. E dentro das células eucariontes, que são aquelas que têm o núcleo organizado, nós temos dois tipos de células: as células animais e as células vegetais. São dois tipos de células diferentes. Elas possuem algumas semelhanças, nós vamos ver, mas elas também possuem algumas diferenças. Então, olha só, a célula vegetal, ela tem a membrana plasmática, que envolve ela também, mas ela também tem uma outra membrana que chama parede celular. Essa parede celular, ela é formada de celulose, e além disso, ela ainda tem uma outra estrutura que chama cloroplasto, que auxilia na hora da fotossíntese. As plantas fazem fotossíntese, nós, animais, nós não fazemos fotossíntese, porque nós não temos essa estrutura que é o cloroplasto, responsável pela captação de luz solar para poder fazer a fotossíntese. Nós vamos ver esse processo também mais para frente, tá? Hoje é uma aula mais introdutória, uma aula, né, com alguns conceitos que a gente vai aprofundando mais para frente. E a célula animal, ela está presente nos tecidos animais, e ela tem algumas estruturas que não tem também na célula vegetal. Então, por isso que eu falei para vocês, tem diferenças e tem semelhanças. Aqui, olha, aqui, todas essas estruturas que estão no centro aqui da imagem, são estruturas que são comuns, tanto à célula vegetal quanto à célula animal. E essas estruturas que estão aqui nos cantinhos, por exemplo, ó, na célula vegetal, o vacúolo central, a parede celular e o cloroplasto são estruturas que são exclusivas da célula vegetal. E na célula animal, centríolo e vacúolo, que são exclusivas da célula animal. Não se preocupem, nós vamos ver na próxima aula cada uma dessas estruturas, fiquem tranquilos, tá? Aqui é uma imagem e que eu gostaria de mostrar para vocês. Olhem como essa representação de uma célula animal e de uma célula vegetal é muito mais complexa do que de uma célula procarionte, de uma célula de bactéria, por exemplo. Olha só como é que é cheio de estrutura e da bactéria quase que não tem estruturas. Então, a gente consegue ver aqui várias estruturas, a gente chama elas de organelas, e a gente vai estudar na próxima aula o que cada uma delas faz, né? Qual que é a função de cada uma delas. Na próxima aula a gente vai ver. Só mais um conceito que eu gostaria de mostrar para vocês, eu gostaria que vocês reparassem no formato da célula. A célula animal, ela é mais arredondada, ela não é redondinha, não, um círculo, tá?
mas ela é mais arredondada. A célula vegetal, ela é mais quadrada, a gente poderia falar assim, né? Essa não está muito quadrada, não, mas tem umas que são mais nesse formato de quadrado mesmo, ou de retângulo. Aí, nisso, só de bater o olho, quando a gente bater o olho, ó, dica para vocês, para os exercícios aí. Se a gente bater o olho, se a célula for mais arredondada, ela é uma célula animal. E se ela for mais quadrada ou mais cheia de pontinho, como essa daí que vocês estão vendo, ela já é uma célula vegetal, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver cada uma dessas estruturas, nós vamos ver quais as funções que essas estruturas desempenham na célula, né? Cada uma tem a sua função, como eu falei lá no começo da aula, uma tem função de respiração, a outra tem função de excreção, outra tem função de reprodução. Então, na próxima aula a gente vai ver essa parte. Hoje, então, eu gostaria que vocês lembrassem desses conceitos. Existem seres unicelulares e seres pluricelulares. Dentro disso, existem os seres que são procariontes, que não têm uma organização na célula, são seres mais simples, né, porque tem poucas organelas, e seres eucariontes, células eucariontes, que são mais complexas, são mais completas, né, porque tem várias estruturas. E dentro dos seres eucariontes, existem dois tipos de célula, a célula vegetal e a célula animal. A diferença entre elas são algumas estruturas que, por exemplo, na célula animal não tem, como, por exemplo, na célula vegetal, a parede celular e o cloroplasto que auxilia na hora da fotossíntese, tá? E o maior conceito, que foi o que eu falei primeiro para vocês, é que todos os seres vivos são formados por células, e essas células são a unidade básica do ser vivo, tá? Então, tem ser vivo que tem muitas células, tem uns que tem uma célula só, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição de vocês aqui para o que vocês precisarem, se precisarem de ajuda, se ficou alguma dúvida, só me chamar que a gente tira essas dúvidas. Não quero que vocês fiquem, tá? Não levem dúvidas para as próximas aulas, porque os próximos conceitos vêm baseados nesse que eu falei agora para vocês, tá bom? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada, até a próxima aula.